A madeira do martelo parecia fria e pesada na minha mão. O silêncio no salão era uma força opressora, quebrado apenas pelo choro contido da mãe do réu na segunda fileira. Do meu assento elevado, eu via tudo. O promotor, com seu sorriso de vitória antecipada. O advogado de defesa, um jovem idealista, com os ombros caídos em derrota. E o rosto do acusado, Rafael, um rapaz de 20 anos, cuja vida inteira estava contida na minha próxima frase. As provas eram esmagadoras, os testemunhos irrefutáveis. Lei me apontava uma única direção, mas a minha consciência, forjada em 30 anos de toga, gritava em silêncio que algo estava terrivelmente errado. Eu estava prestes a cometer o maior erro da minha carreira, mas o que eu não podia imaginar era que a justiça, às vezes, não depende da lei ou do juiz, mas de um par de olhos cansados que viram o que ninguém mais viu. Meu nome é Valadares, e meu universo, há mais de 30 anos, tem as dimensões exatas de um tribunal. Minha rotina é um ritual imutável, uma liturgia laica que me ancora em meio ao caos das paixões humanas que desfilam diante de mim. Amanhã começa sempre da mesma forma o café amargo, a leitura dos jornais, onde por vezes vejo os reflexos distorcidos das minhas próprias decisões, e então a viagem para o fórum. O prédio MC, um colosso de concreto e mármore dos anos 70, exala um cheiro particular de papel velho, cera de assoalho e ansiedade. Ao vestir a toga, sinto o peso familiar sobre os ombros. O peso do tecido, mas o de sua simbologia. Ela é um escudo contra a emoção, uma ferramenta para a imparcialidade, ou ao menos é o que eu sempre disse a mim mesmo. Minha filosofia, a arquitetura da lei, prega que a justiça não é sobre sentimentos, mas sobre a construção de um veredito sólido tijolo, por tijolo prova sobre prova. Se a estrutura final é robusta e segue a planta menos o Código Penal, então a justiça foi feita independentemente da beleza ou da feiura do edifício resultante. Na segunda-feira, o dia começou como qualquer outro. Presidi uma audiência de conciliação sobre uma disputa de vizinhos por um muro. Depois, analisei um pedido de liminar em um caso tributário. Eram os tijolos do meu dia a dia, previsíveis, ordenados. Foi então que meu assessor, um jovem eficiente, chamado Lucas, colocou sobre minha mesa uma pasta de cartolina salmão, espessa e pesada. Caso 874-23 avos, meritíssimo. Atropelamento com fuga e óbito. Réu primário, Rafael Guedes, 20 anos. O senhor preside a audiência de instrução final amanhã. Folheei o resumo. Um jovem atropela e mata um pai de família. Foge sem prestar socorro. Trágico, infelizmente comum. O nome da vítima: Alberto Nunes. Me era vagamente familiar. Um pequeno empresário local. O nome do réu não me dizia nada. Era mais um número, mais uma tragédia a ser processada pela engrenagem. Fechei a pasta, sentindo o pragmatismo habitual. Contudo, há algo na combinação dos fatos menos a idade do réu, a gravidade do crime, a aparente simplicidade do caso deixou uma impressão sutil, como uma nota dissonante em uma sinfonia conhecida. Era apenas o primeiro, e quase imperceptível tremor, antes do terremoto que abalaria os alicerces do meu mundo. Meu verdadeiro adversário neste caso não tinha um rosto, embora o promotor Dr. Amilcar Matos fosse sua mais perfeita encarnação. Matos era um homem cuja ambição podia ser sentida do outro lado do salão. Um jurista competente, de retórica afiada e com uma fé inabalável na própria infalibilidade. Mas o inimigo real era mais abstrato e muito mais poderoso. Era a perfeição da acusação. Era um caso que qualquer promotor sonharia em ter. Uma narrativa sem furos. Uma engrenagem de convicção onde cada peça se encaixava com uma precisão assustadora. A primeira peça, e talvez a mais impactante, foi o laudo pericial do carro de Rafael. Fibras do tecido da camisa que a vítima usava no dia do acidente foram encontradas microscopicamente entrelaçadas no plástico rachado do para-choque do seu velho Gol azul escuro. O perito, um homem de fala professoral e óculos grossos, explicou no tribunal,
com gráficos e estatísticas de probabilidade, que a chance de uma coincidência de contaminação era de 1 em milhões. Era ciência. E contra a ciência, a dúvida definha. A segunda peça era testemunha ocular. Kleber, um mecânico de um bairro próximo, apresente-se como um cidadão exemplar. No depoimento ele foi firme, seu olhar nunca vacilou. Descreveu ter visto um Gol azul escuro, idêntico ao de Rafael, sendo conduzido de forma selvagem a poucas quadras do local do acidente. Minutos antes do horário estimado da colisão, o motorista era um rapaz novo, meritíssimo, de cabelo escuro, o rosto pálido sob a luz do poste. Parecia assustado ou drogado, correndo de alguma coisa. Ele apontou para Rafael, no banco dos réus. É ele. Tenho certeza. Sua certeza era contagiante, envenenando o ar do tribunal. A terceira e última peça, que selava o caixão, era um vídeo de uma câmera de segurança de pet shop. A imagem era granulada, noturna, filmada a uma distância considerável. Mostrava um carro escuro passando em alta velocidade. Não se via a placa, nem o motorista, mas um especialista em análise de imagens, contratado pela promotoria, testemunhou que, através de softwares de aprimoramento e comparação de modelos, as características morfológicas do veículo eram altamente compatíveis com o carro de Rafael. Era um jargão técnico que servia para um propósito: transformar uma sombra em uma prova. Diante de mim, a estrutura estava montada. A ciência forense, o testemunho direto e a tecnologia era uma fortaleza de evidências. E eu, o juiz, me sentia não o seu arquiteto, mas seu prisioneiro. A cada depoimento, a cada documento juntado aos autos, eu sentia as grades dessa prisão lógica se fechando ao meu redor, me forçando a uma conclusão que, no fundo da minha alma, parecia uma mentira bem contada. A batalha não foi travada com gritos ou objeções dramáticas, mas no silêncio calculado do processo judicial, e foi uma derrota que me corroeu por dentro. O jovem advogado de defesa, Dr. Alves, era um recém-formado, idealista, com mais paixão do que experiência. Ele tentava, com a energia de um Davi contra um Golias de provas, encontrar fissuras na muralha da acusação. Seu momento chegou durante o contra-interrogatório do mecânico Kleber. Com uma série de perguntas precisas, Alves encurralou a testemunha em uma pequena, mas significativa, contradição. Kleber havia afirmado, com veemência, que a luz do poste lhe permitiu ver claramente o rosto de Rafael. Alves, então, apresentou um relatório da companhia elétrica, solicitado por ele, que atestava que justamente aquele poste na rua mencionada estava com a lâmpada queimada há uma semana e só fora consertada 2 dias após o acidente. Por um instante, o semblante de Kleber vacilou. Ele gaguejou. Disse que talvez fosse a luz de um farol ou da lua. A certeza de granito que ele exibira antes se transformou em areia. Bendou. A abertura, Dr. Alves, inflamou-se. Meritíssimo, diante da clara e deliberada tentativa da testemunha de enganar este tribunal e da fragilidade fundamental de seu reconhecimento, requeiro a acareação imediata de Kleber, com outras testemunhas arroladas e uma nova diligência para investigar a credibilidade desta Peikachev da acusação. O pedido ecoou no silêncio. Todos os olhos se voltaram para mim. E ali eu enfrentei meu conflito. Meu instinto, aquela voz antiga e sussurrante da experiência, me dizia que o advogado tinha razão. Havia um cheiro de perjúrio no ar. Contudo, a minha outra voz, a do juiz Valadares, o arquiteto da lei, me lembrava das outras provas. O laudo das fibras, o vídeo do carro. A lei me instrui a analisar o conjunto probatório. Uma única testemunha vacilante, mesmo que importante, anularia a força de um laudo científico. Eu deliberei por um momento que pareceu uma eternidade. O peso da toga mais pesado do que nunca. A promotoria já se levantara para protestar. Mas com um gesto, eu a silenciei. E então, proferi as palavras que se tornariam o gosto amargo na minha boca por dias. Indefiro o pedido. Doutor, a contradição apontada, embora deva ser registrada, o se mostra neste momento suficiente para invalidar
o conjunto das provas já apresentadas. Prossiga com um interrogatório. A cabeça de Dr. Alves pendeu. A energia o abandonando como o ar de um balão furado. O promotor Matos ajeitou a gravata com um sorriso quase imperceptível. E eu senti como se tivesse, com minhas próprias mãos, fechado uma porta pela qual a verdade talvez tentasse escapar. Eu segui o procedimento. Fui tecnicamente correto. Mas naquele momento, perdi a primeira batalha contra a minha própria consciência. A esperança, quando finalmente apareceu, não veio na forma de um documento legal ou de uma reviravolta jurídica. Veio de forma frágil, quase patética, dos lábios do próprio réu Rafael Guedes durante seu interrogatório. Ele subiu ao púlpito parecendo ainda mais jovem do que seus 20 anos, engolido por um terno emprestado que lhe era grande demais. Sua voz era um fio, trêmula e baixa. Sob o bombardeio impiedoso do promotor Matos, que o pintava como um monstro frio e dissimulado, Rafael se desmanchou. Ele negava, chorava, se contradizia em detalhes irrelevantes. Um retrato perfeito de pânico e desespero que, para um júri leigo, poderia facilmente ser confundido com culpa. Matos estava no auge de sua performance. Então, o senhor quer que este tribunal acredite que enquanto um homem morria a poucos quilômetros de distância, o senhor estava fazendo o quê? Mesmo caçando borboletas? O sarcasmo pingava de cada palavra. O salão conteve uma risada abafada. Rafael, com o rosto banhado em lágrimas, ergueu a cabeça. E foi então que ele disse as palavras que, para todos, selaram sua imagem de mentiroso infantil, mas que para mim foram um sino de alarme. Não era borboleta, ele sussurrou, mas com uma nova clareza na voz, como quem se agarra à única rocha firme em um mar de mentiras. Era um pássaro, um cardeal do Nordeste. Ele não é comum nesta área. Tinha aparecido no Parque das Aves naquela semana. Eu sou observador de pássaros. Meu avô, que me ensinou. Eu estava tentando tirar uma foto dele. Ele estava num galho de sibipiruna. A luz do fim de tarde batia nas penas dele. Era um vermelho que eu nunca tinha visto. Por um instante, a sua angústia desapareceu, substituída por um brilho genuíno. O brilho de alguém que descreve uma paixão verdadeira. Ele não estava mais falando para o tribunal, mas para si mesmo, recordando um momento de pura beleza. A promotoria gargalhou. Temos um poeta assassino. Meritíssimo. Mas eu não ri. Eu ouvi. Ouvi a especificidade. Cardeal do Nordeste. Galho de sibipiruna. A luz do fim de tarde. Mentiras costumam ser vagas. A verdade, muitas vezes, reside em detalhes inúteis, em memórias sensoriais que não servem para construir um álibi, mas que servem para construir uma realidade. Naquele momento, em meio ao desprezo geral, eu me agarrei àquilo. Era um fio de teia de aranha, invisível para todos. Mas para mim, era a primeira linha que conectava aquele garoto a um mundo diferente do que a promotoria havia pintado. Era um fio de esperança, e eu decidi puxá-lo, mesmo que em segredo. Minha busca não aconteceu, em ruas empoeiradas ou em interrogatórios clandestinos. A minha condição de juiz me impedia. Minha caçada foi silenciosa, solitária e travada sob a luz fluorescente do meu gabinete, noite adentro. Aquele fio de esperança, a história do pássaro, tornou-se uma obsessão. Empurrei para o lado os processos volumosos de outras disputas e me concentrei unicamente no caso 874-23 avos. Espalhei os documentos sobre a vasta mesa de mogno. Laudos, fotos da cena do crime, transcrições de depoimentos. Em uma grande lousa branca que eu mantinha para organizar pensamentos complexos, comecei a traçar duas linhas do tempo paralelas. De um lado, em marcador preto, a narrativa da promotoria, a saída de Rafael de casa, o testemunho do mecânico, o horário do acidente, a fuga. Do outro, em marcador azul, a narrativa de Rafael, a ida ao Parque das Aves, a busca pelo pássaro, o tempo gasto ali. As duas linhas eram incompatíveis, mutuamente exclusivas. A lei me dizia para acreditar. Na linha preta,
solidificada por provas. Meu instinto me puxava para azul. Movido por um impulso que eu mesmo não saberia justificar legalmente, liguei para um contato antigo na universidade, um biólogo especialista em avifauna. Fingindo um interesse casual, perguntei sobre a ocorrência de cardeais do Nordeste na nossa região. Para minha surpresa, ele confirmou: é raro, Valadares, mas não impossível. Houve alguns avistamentos reportados no último mês, principalmente na área do Parque das Aves. Parece que uma frente fria os deslocou. Desliguei o telefone com o coração batendo mais forte. Era uma pequena confirmação, mas fortalecia o pilar central da história de Rafael. Passei horas debruçado sobre as fotos de baixa resolução da câmera de segurança. Usei a ferramenta de zoom do meu computador até os pixels se tornarem borrões irreconhecíveis, procurando por qualquer detalhe no carosombra que o diferenciasse do gol de Rafael. Um adesivo, um arranhão, um farol de neblina. Não encontrei nada. Ri-lhe o laudo das fibras dezenas de vezes, como se a simples repetição pudesse revelar um erro de digitação ou uma falha metodológica que me escapara antes. Eu estava caçando um fantasma, um erro processual que me daria justificativa legal para fazer o que meu coração pedia. Duvidar, sentia-me um prisioneiro da minha própria autoridade. Eu era o homem com o poder de decidir, mas estava acorrentado pelas regras que jurei defender. Minha busca não era por provas da inocência de Rafael, mas por uma permissão para acreditar nela. E, noite após noite, eu fracassava. A muralha de evidências continuava de pé, zombando da minha intuição. A noite anterior ao dia do veredito foi a mais longa da minha carreira. O sono era um país estrangeiro, ao qual eu não tinha visto. Abandonei meu apartamento e, como um fantasma, caminhei pelas ruas silenciosas da cidade. As luzes dos postes pareciam olhos amarelos e julgadores. Passei em frente ao fórum, um monólito escuro contra o céu chumbo, e senti um calafrio. Ali dentro, no dia seguinte, eu deveria me tornar o instrumento de uma possível e terrível injustiça. Acabei voltando para o meu gabinete. A condenatória já estava redigida, guardada em um arquivo no meu computador. Eu a abri. As palavras eram frias, técnicas, impecáveis. Considerando as provas materiais e testemunhais carreadas aos autos, que formam um conjunto probatório coeso e irrefutável. A tese defensiva, por outro lado, mostra-se fantasiosa e desprovida de qualquer elemento que a corrobore. Diante do exposto, julgo procedente a denúncia para condenar o réu Rafael Guedes. Cada palavra era um tijolo que eu mesmo assentara na parede que aprisionaria aquele rapaz. Fechei o arquivo com um clique violento. Levantei-me e fui até a janela. A cidade começava a despertar, indiferente ao meu tormento. Uma memória antiga me assaltou. Tinha uns 15 anos e fui acusado injustamente de quebrar a vidraça da capela da escola. Todas as evidências circunstanciais apontavam para mim. Lembro-me do olhar do diretor, um misto de decepção e certeza, muito parecido com o olhar que eu mesmo provavelmente teria no dia seguinte. Lembro-me da impotência, da frustração de saber a verdade e não poder prová-la. Fui salvo por um colega que dias depois confessou. Mas e se ele não tivesse confessado? Aquela pequena injustiça juvenil, esquecida por décadas, voltou com uma força avassaladora. Eu era agora o diretor, e Rafael não tinha um colega para salvá-lo. O peso no meu peito era físico, uma dor surda que irradiava para os ombros. A toga, que por 30 anos fora meu escudo, agora parecia uma mortalha. Eu teria que proferir a sentença. A lei, a minha arquitetura, exigia, mas eu sabia que, ao fazê-lo, uma parte de mim, a parte que ainda acreditava que a justiça e a verdade deveriam sempre andar de mãos dadas, morreria junto com a liberdade daquele garoto. O ar no tribunal, no dia do veredito, era denso e carregado. Uma mistura de perfume barato, suor e expectativa. O salão estava anormalmente cheio. A imprensa ocupava a primeira fileira, canetas em punho, como abutres esperando a carniça. Bia, o rosto
Da família da vítima, Alberto Nunes, endurecido pela dor e pelo desejo de retribuição. Do outro lado, a mãe de Rafael, uma figura pequena e encolhida, agarrava um terço com os nós dos dedos brancos. Meu olhar varreu a cena. Enquanto eu tomava meu lugar, o ritual de sempre, parecendo uma farsa. O Dr. Matos, o promotor, levantou-se para suas alegações finais. Ele estava em seu elemento, um maestro regendo uma orquestra de condenação. Sua voz, ora trovejante, ora um sussurro acusatório, preenchia cada canto do ambiente. Ele recapitulou as provas, uma a uma, como marteladas. A ciência não mente, bradou, apontando para o laudo das fibras. As testemunhas oculares não mentem, afirmou, glorificando o depoimento do mecânico. Este réu, ele concluiu virando-se e apontando o dedo diretamente para Rafael, esconde-se atrás de uma desculpa patética sobre pássaros e flores, enquanto uma família chora a perda de seu pilar. Peço não por vingança, mas por justiça. Ele sentou-se sob um murmúrio de aprovação. Em seguida, o Dr. Alves, o jovem advogado, levantou-se, seus ombros pesados. Sua fala foi breve, quase um lamento. Sem provas para refutar a acusação, ele apelou para a dúvida, para a humanidade. Falou do futuro de um jovem, da possibilidade de um erro. Foi um discurso bonito, mas era uma barca de papel contra um tsunami. Quando ele se sentou, o silêncio que se seguiu era o silêncio da conclusão. Era a minha vez. Todos os rostos se viraram para mim. Senti centenas de olhos fixos, esperando. Limpei a garganta. O som pareceu obscenamente alto. Peguei o martelo. Sua madeira polida estava fria ao toque. Olhei uma última vez para Rafael. Seus olhos encontraram os meus, e neles não havia desafio, apenas uma resignação apavorante. Ele já havia aceitado seu destino. Eu era o último obstáculo. Abri a boca. As palavras da lei. As palavras da sentença que eu memorizara contra minha vontade, prontas para sair. Em nome da lei e do povo desta comarca, minha voz foi cortada ao meio. Não por uma objeção, não por um soluço, mas por um som que não pertencia àquele lugar. Um estrondo. As imponentes portas duplas de madeira, no fundo do salão, que normalmente se abriam com um gemido reverente, foram escancaradas com uma violência que fez o próprio ar vibrar. Foi um som sacrílego, naquele templo de silêncio e ordem. A atenção de todo o tribunal, como um único organismo, virou-se bruscamente para a entrada. Por um instante, o que se viu foi a silhueta de duas figuras contra a luz forte do corredor. Um dos oficiais de justiça do corredor, o Borges, um homem corpulento e normalmente calmo, estava ali, ofegante, o rosto vermelho e o uniforme desalinhado. Sua expressão era de pânico e urgência. Ao seu lado, quase escondido por sua massa, estava um senhor, um homem idoso, curvado pelo tempo, vestindo uma calça de tergal surrada e uma camisa xadrez, desbotada. Um boné de propaganda cobria-lhe parte do rosto e suazem. Os ele segurava uma antiga câmera fotográfica com uma alça de couro, apertando-a contra o peito como se fosse um escudo ou uma relíquia sagrada. A confusão se instalou como uma onda. Murmúrios se espalharam pela plateia. Os jornalistas se puseram de pé, tentando ver melhor. Os bailafes dentro do salão se moveram instintivamente, as mãos nos coldres, prontos para conter o que quer que fosse aquela invasão. O promotor Matos levantou-se, o rosto uma máscara de indignação. Meritíssimo! Que absurdo é este? Peço que a segurança retire imediatamente estes indivíduos. Eu bati o martelo, mas meu grito de ordem foi quase um reflexo. Minha mente estava em outro lugar. Meu coração, que momentos antes se preparava para selar um destino, agora batia com um ritmo diferente, um ritmo de choque e de uma faísca de esperança tão absurda que mal ousei nomeá-la. O universo, em sua ironia, parecia ter ouvido meu apelo silencioso. O oficial Borges deu um passo à frente, quase arrastando o velhinho, e sua voz saiu afobada. Meritíssimo perdão. Perdão pela interrupção, mas este senhor, senhor Américo,
Ele diz que tem uma prova. Sobre o caso do atropelamento, a palavra prova pairou no ar, carregada de um peso impossível. Ordenei que se aproximassem. Um gesto que suspendeu todas as regras e protocolos. O oficial Borges praticamente amparou o senhor idoso, que caminhava com passos curtos e hesitantes pelo corredor central, sob o olhar atônito de toda a corte. O trajeto até o meu estrado pareceu durar uma hora. O senhor Américo, ao chegar, tremia visivelmente, seus olhos marejados de nervosismo e determinação. Meritíssimo. Sua voz era fraca, gasta pelo tempo. Me perdoe, eu não sabia. Sou um homem simples. Gosto de pássaros. Todo dia eu caminho pelo parque. Naquele dia, ele parou, respirando fundo. Naquele dia eu vi o cardeal, o passarinho vermelho, e eu tirei uma foto. Eu uso filme, sabe? Sou das antigas. Só mandei revelar ontem, na farmácia. Oh, Redeman. Minha mulher estava lendo o jornal, falando do julgamento do moço. Ela leu que o moço falou de um pássaro. Eu juntei as coisas, eu vim correndo. Sua explicação era um atropelo de frases. A história de um homem comum, apanhado em algo extraordinário. Então, com as mãos trêmulas, ele me estendeu a câmera. Era um modelo antigo, uma Yashica analógica, gasta pelo uso, mas não foi a câmera que ele me deu, e sim uma fotografia Requiem revelada, de papel brilhante pagaia. Minhas mãos, ao contrário das dele, estavam firmes, como se todo o meu ser estivesse concentrado naquele pequeno retângulo de papel. A foto era de uma qualidade impressionante. Em primeiro plano, ligeiramente desfocado, um pássaro de um vermelho vibrante pousava em um galho. O cardeal, o álibi improvável de Rafael materializado, mas foi o fundo da imagem que fez meu sangue gelar e meu coração disparar. Em segundo plano, mas perfeitamente nítido pela profundidade de campo da lente, estava a estrada que margeia o parque, e nela, um carro. Ené. Ou era. Um Gol azul escuro. Era um sedã de luxo, preto, reluzente, e ao volante, com o vidro aberto e um sorriso presunçoso no rosto, enquanto falava ao celular, estava ele, o mecânico, Kleber. A testemunha-chave da acusação. A qualidade da foto era tal que a placa do carro era legível. E no canto inferior da imagem, a gravação amarelada da máquina de revelação mostrava a data e a hora. A data exata do acidente. A hora, 17 minutos antes do atropelamento. Um relâmpago de compreensão atravessou minha mente. A mentira inteira se desmoronou em um único instante. Eu não segurava uma fotografia. Eu segurava a verdade. Levantei a cabeça lentamente. A fúria fria e lúcida da justiça tomando conta de mim. Meu olhar varreu o tribunal e cravou em Kleber, sentado na terceira fileira. Nossos olhos se encontraram, e eu vi o exato momento em que ele compreendeu que seu mundo havia acabado. O martelo desceu sobre a madeira com um som seco e poderoso. Uma explosão que fez todos se encolherem. Sil, N, C. Oh, minha voz não foi um pedido. Foi uma ordem que ecoou pelas paredes de mármore, carregada com o peso de 30 anos de autoridade e a força de uma revelação cataclísmica. O murmúrio cessou instantaneamente. Oficial, eu disse, apontando para o promotor e o advogado de defesa. Conduza o Dr. Matos e o Dr. Alves ao meu estrado imediatamente. Os dois se aproximaram. O promotor com uma expressão de ultraje. O advogado com o rosto pálido de confusão. Sem dizer uma palavra, virei a fotografia para eles. Observei a metamorfose em seus rostos. A arrogância de Matos se desfez, substituída por um choque pálido. Seus lábios se entreabriram em descrença. O jovem Dr. Alves olhou da foto para mim, seus olhos se arregalando antes de se encherem de lágrimas. Não de tristeza, mas de uma redenção tão súbita que era quase violenta. Então, virei-me para o tribunal. Segurei a foto no alto, como um estandarte. Este tribunal, comecei, minha voz ressoando com uma clareza que eu não sentia. Há semanas, está suspendendo esta sentença. Acabamos de receber uma prova que não apenas invalida um testemunho-chave,
mas que reescreve a própria história deste crime. Com calma deliberada, eu narrei o que a fotografia mostrava. Temos aqui a imagem, tirada no exato dia e minutos antes do acidente, que prova que a testemunha Kleber não só mentiu sobre sua localização, mas o faz ao volante de um veículo de luxo, que agora se torna o principal suspeito deste caso. A cada palavra minha, uma onda de choque percorria a plateia. Parece, senhores e senhoras, que o álibi, considerado fantasioso deste tribunal, a observação de um pássaro, era, na verdade, o único fato verídico apresentado pela acusação. Um grito agudo soou da terceira fileira. Era Kleber. Ele se levantou de um salto, o rosto branco como papel, os olhos esbugalhados de pânico. Ele olhou para a porta, para a única via de escape. Ele correu, mas sua fuga foi patética e curta. Os bailiffs, já alertados pelo meu olhar, moveram-se com uma eficiência brutal, interceptando-o antes que ele desse 5 passos. O som de seu corpo batendo no chão e o clique das algemas foram a trilha sonora do desfecho da farsa. O caos que se seguiu foi de pura catarse. A mãe de Rafael soluçava abertamente, um som de alívio que parecia curar o ambiente. A família da vítima olhava, atônita, do mecânico sendo arrastado para mim, a compreensão e a dor de terem sido enganados estampadas em seus rostos. Em meio a tudo olhei para Rafael. Ele estava parado, o chacu paralisando, enquanto seu advogado o abraçava, chorando em seu ombro. E então, eu fiz o que a justiça exigia. Inclinei o microfone e, com a voz firme, declarei, diante da prova irrefutável de perjúrio e da evidência de um novo suspeito: este tribunal anula todas as acusações contra o senhor Rafael Guedes. O senhor está livre. O som que explodiu no salão não foi de desordem, mas de libertação. Do meu assento, que agora não parecia mais um trono de isolamento, mas um camarote para a justiça em seu ato mais puro, eu observei a cena se desenrolar. Vi os policiais levando Kleber, que, sob o peso da fotografia, confessou tudo ali mesmo no corredor. Ele fora, o motorista, o dono do carro de luxo, um empresário poderoso, estava no banco do passageiro. Eles estavam bêbados. A incriminação de Rafael fora uma manobra cruel e desesperada para encobrir o crime. Vi Rafael, finalmente liberto do choque, caminhar lentamente em direção à sua mãe e ao seu pai. E o abraço que se seguiu foi uma das coisas mais genuínas que já testemunhei. Vi a família da vítima Alberto Nunes ser abordada pelo jovem Dr. Alves, e em seus rostos a raiva deu lugar a uma nova e complexa dor, agora direcionada aos verdadeiros culpados. Mas a imagem mais poderosa, para mim, foi quando desci do estrado, um ato que quebra o protocolo, e caminhei em direção ao senhor Américo, que permanecia encolhido perto da parede. Na frente de todos, dos jornalistas que agora tinham uma história muito melhor para contar, eu estendi minha mão. O senhor, eu disse, minha voz embargada pela primeira vez em décadas. O senhor, com sua câmera e seu amor pelos pássaros, fez mais pela justiça hoje do que todos os códigos e leis. Em nome deste tribunal, obrigado. Aquele caso me ensinou que a justiça não é uma ciência exata. Ela é humana, falha e, por vezes, perigosamente cega. A toga que eu vestia naquele dia pesava com a iminência de uma injustiça irreparável, mas ao final ela se tornou leve com o alívio da verdade. A lei pode ser escrita em papel e encadernada em couro, mas a verdadeira justiça, às vezes, é capturada na fração de segundo de um clique, na paixão de um jovem por um pássaro, e na coragem de um estranho, esperando pacientemente pelo momento certo de revelar o que viu, e assim, mais um caso chega ao seu veredito, porque no fim a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. Eu te vejo no nosso próximo encontro aqui, no Casos de Fórum.